Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais um dia na Python Sudeste. Eu vou apresentar para vocês essa palestra aqui que eu fiz com muito esmero, com muito carinho, com muita peso na consciência esses 2 últimos dias e espero que vocês gostem. E aí eu tô um pouco nervoso, até porque é a minha primeira palestra que eu tô dando num evento oficial de Python. Eu já dei palestras relâmpago, já apresentei palestrantes em organizações que eu tive, mas nunca eu mesmo palestrei. E aí, quem é esse que vos fala? Eu sou o Renan, meu nome é Renan de Assis, contando um pouco de contexto, que sou eu, o que eu faço, o que não faço. Eu não vim da área da programação, normalmente do que as pessoas veem, eu não fiz ciência da computação, administração, sistemas e tudo mais. Eu sou bacharel em física, então eu era para ser pesquisador e migrei e estou aqui na área de programação por uns 3, 4 anos, eu já estou nela. Além disso, aí, com isso, eu trabalho no Serasa, eu sou engenheiro de software lá no Serasa, e eu ainda não sei como aumentar o score de vocês. Mas uma hora eu vou descobrir, porque todo mês alguém me pergunta. Além disso, algumas curiosidades aleatórias. Eu gosto muito de jogar vôlei, eu também gosto de jogar jogos de tabuleiro aleatórios, e eu tenho uma tatuagem do Avatar, que eu tentei colocar uma foto aqui, mas ficou ruim e não deu certo. Então eu tenho uma tatuagem do Avatar no braço, Avatar o desenho, por favor. E eu já fiz aulas de dança de salão, alguns tipos de aulas de dança de salão. E, por fim, eu auxilio, às vezes, na organização da Python Brasil. Faz uns 2 anos que eu faço isso. Esse ano de 2024, que até mencionaram, eu não estou muito na organização, porque cenas dos próximos capítulos. E aí vamos um pouco para a palestra mesmo. Eu queria dar alguns avisos. Primeiro, toda a palestra aqui que vou estar falando, eu estou considerando... Eu estou considerando o contexto de aplicações web. Então, eu não estou considerando machine learning, eu não estou considerando análise de dados, eu estou considerando uma aplicação que vai subir num servidor e ela vai ficar lá rodando eternamente, constantemente, e você não consegue acessar aquele servidor com facilidade para você mexer, para você ver o código, para você fazer qualquer coisa. Ele está num serviço isolado, fora da sua zona de conforto, das suas mãos. E até um ponto, se alguém for de alguma das outras áreas de não aplicações web, não disso aí, eu queria conversar e saber como vocês usariam e se usariam logs nessas outras áreas, porque eu não conheço. Eu vim atualmente de aplicações web, eu trabalhei com isso esses 4, 5 anos. Eu não sei, não trabalhei nessas outras partes, e eu ficaria feliz que alguém comentasse comigo. Corredores, eu estou no evento também para isso. E também, um outro aviso, todas essas considerações são ao longo da minha vida, do que eu aprendi até aqui, de logs e desse contexto de aplicações web que eu estou falando. Nada daqui é a verdade absoluta, tudo é debatível, tudo é conversável. E preferências de um de outro também é tudo válido. Por fim, isso é uma palestra informativa e é só para deixar um gostinho de curiosidade. Isso daqui vocês não vão sair sabendo 100% de logs, 100% de quando usar ou quando não usar, e até algumas ferramentas que eu vou comentar. Isso daqui é mais para deixar um gostinho de, putz, que legal, eu vi aqui isso numa palestra, talvez no meu trabalho, talvez em algum projeto, seja legal eu usar isso aqui que eu vi numa palestra. E aí a gente vai para a pergunta principal e inicial, que eu posso dizer aqui da minha palestra, que é o que são logs. Primeiro, eu, como um bom físico, eu tenho que dizer que não tem nada a ver com logaritmo de matemática. Eu vi e fiz muito isso na minha vida na graduação, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de contexto de aplicações web, de programação sistemas computacionais. E aí, até a descrição que eu peguei do próprio site da Wikipedia, até no caso, os logs é uma expressão utilizada para descrever o processo de um registro de eventos relevantes em um sistema computacional. Isso é uma definição que me agrada, acho aceitável, até com o que eu conheço.
E aí a gente coloca alguns termos aqui, o que são registros. O registro seria escrever ou marcar alguma informação ou algo no geral em algum lugar. Além disso, a gente está considerando aqui eventos. Eventos são eventos que aconteceram no passado e podem ser observados. Essas são duas palavras importantes, até porque... Deixa eu falar. Até porque eu sou físico, então, no caso, a gente tem que se situar no tempo o que a gente está falando. Isso aqui, logs, no caso, a gente não vai ver coisas em real time. Quando as coisas falam, vai estar em real time, não está em real time. Eles estão milésimos de segundo, eles estão segundos atrasados. É algo que já aconteceu e pode te ajudar a prever o que vai acontecer no futuro. Seja minutos atrás, minutos depois, horas e seja o que for. E aí alguns exemplos de eventos relevantes que a gente pode dizer, porque no último slide estava escrito eventos relevantes. O que seriam eventos relevantes para a gente? Alguns exemplos mesmo que me bateu uma curiosidade, tipo, eu fiquei surpreso do que era. Quando a gente faz login ou log off, a gente está registrando que a gente está em inglês dentro, off fora, vamos dizer assim. Então, o login e o logoff são os registros que a gente está colocando no passado que aconteceu para essas situações que aconteceram também. Não necessariamente só isso, a gente pode ter algum erro no sistema, é um registro de algo que aconteceu no passado e a gente pode observar esse erro. Além disso, um sucesso em uma requisição externa, em algum contexto de aplicação web que faça para alguma requisição e tal. Todos esses são eventos relevantes que a gente pode observar. E aí a gente vai um pouco para a pergunta inicial da minha palestra, que é quando usar prints. Prints, no geral, a gente usa em duas situações. Um deles é você quer até um ponto interessante, se eu não me engano, não está aqui. Essa parte aqui específica eu discuti e adicionei ela no bar anteontem, que eu falei, caraca, realmente? Porque na minha cabeça, normalmente eu não vou usar prints em quase nenhuma situação, mas na verdade existem situações que é totalmente aceitável, você não precisa de logs. Uma delas, por exemplo, é quando você quer um retorno rápido em um ambiente local, controlado e que você tem acesso, principalmente. Você não precisa fazer toda uma configuração, você não precisa de tantas informações. Você quer saber o que está acontecendo com o seu sistema, com o seu script, o que você está mexendo ali, e você quer um retorno rápido. Beleza, essa variável aqui ela tem um valor X ou ela é do tipo Y que eu não esperava. Aceitável, totalmente. E o segundo é um ponto de, mesmo que seja algo para produção, algo para os usuários, ou algo para mexer realmente em dados reais, sendo um script de uso único, também não precisa. Não é algo que você precise gastar tempo para criar toda uma configuração, para criar personalização. Se você colocar só alguns prints ali com algumas informações, se você vai rodar um script para você transformar alguns dados em uma tabela do Excel uma vez, porque algum cliente mandou um dado errado, não é um problema também. Isso é completamente aceitável. E aí a gente vai para a pergunta real, que é quando usar logs. E é todo o resto. Todas as outras situações, todos os outros casos de uso, a gente usa logs, porque eles vão facilitar a nossa vida, vão dar contexto, vão dar personificação do que a gente precisa, que o print não consegue dar. O print a gente vai... Eu podia ter colocado um print, muitos aqui já conhecem Python, conhecem o print do Python, que é uma das primeiras coisas que a gente faz, mas um print é uma função que você vai retornar algo na tela, na saída do usuário, e ele vai receber uma string, uma palavra, algum dado, alguma coisa. Com o log você consegue fazer muito mais coisas, você consegue personalizar bem mais essas informações. E aí eu vou comentar um pouco do Python mesmo. No Python a gente tem a biblioteca padrão de login, que ela se chama login. E aqui eu peguei um print da documentação da própria biblioteca, se eu não me engano ela está na versão... Eu peguei o print da documentação da versão 3.11, mas já está na 3.12 e tudo mais, é built-in do Python. E
E existe essa biblioteca aqui, extremamente poderosa, muito personalizável, que eu vou debater um pouquinho e discutir com vocês o que ela tem e o que a gente pode fazer com essa biblioteca. Alguns conceitos que eu queria comentar aqui. O primeiro deles, de log, da diferença entre os logs e os prints. Nos logs... ficou bom mesmo. Nos logs, a gente consegue diferenciar os tipos e os níveis de severidade, se eu posso dizer, com as mensagens que você quer passar. Aqui, por exemplo, como a gente usa o login, a gente importa a biblioteca built-in, import login, e eu consigo usar da forma mais simples, mais básica possível. Se eu colocar um logger warning e colocar alguma mensagem, ela vai aparecer aqui no meu shell, na minha saída, dessa forma aqui. Ele é um warning, o root é o arquivo que a gente está trabalhando, que eu rodei isso daqui, e aqui é a mensagem que apareceu. A mesma coisa que eu coloco um erro, eu coloco um critical. Então, são mensagens diferentes que podem chegar no sistema, no servidor que você está trabalhando, e você pode repensar quais são as ações de acordo com esse nível de log. E aí são esses 3 níveis que a gente colocar. Eu coloquei esses 3 níveis, mas existem esses mais outros níveis. Existe o nível info, no caso. Só que quando a gente coloca, e se vocês copiarem essas 2 linhas aqui no próprio Python que vocês tiverem, essa saída não vai gerar nada. Você vai pensar, eu já sabia, eu já mexi, só que ontem mesmo eu testando, por que não está saindo nada? O que está acontecendo? E aí eu relembrei, porque a biblioteca de login, ela tem um nível default de log para ela mostrar. E você consegue alterar esse nível default para falar, mostre, jogue na saída desse nível para cima. E é essa a escala de níveis que existe no login do Python. Existem esses 5 níveis de log built-in. Dá para criar um tipo específico, um tipo, sei lá, fatal, alguma coisa assim. Existe essa possibilidade nos logs, mas ela para no nível de warning. O log default é de warning para baixo, você avisa. Você joga na saída. De warning para cima, esquece, deixa para lá. Mas isso é totalmente personalizável. A gente consegue mudar isso e colocar para que saia para a gente ler. Eles colocam isso justamente porque, normalmente, informações, que como está escrito aqui, é uma confirmação de que as coisas estão funcionando, às vezes não é tão necessário você logar. Então, eles já deixam como built-in ali, tipo, deixa ali e só loga as coisas erradas, porque aí vai alertar e vai precisar de alguma ação nossa para a gente consertar algo. E aí eu vou fazer uma pausa porque eu já estou nervoso. Um outro conceito que a gente tem no log e não tem nos prints é a formatação. Aqui, quando eu voltei aqui, por exemplo, ele não saiu só a mensagem. Ele saiu toda uma personalização do login. Ele deu o erro, o nível de severidade, o arquivo e a mensagem. Mas dá para a gente formatar tudo isso. E aqui a gente usa uma função específica do login mesmo, que é esse basic config, que dá para configurar algumas coisas que você pode querer do login. Isso daqui eu estou configurando para adicionar o tempo que esse log foi gerado, o nível do log e, por fim, a mensagem. Nesse formato. E aí, quando eu dou um warning ou um erro, ele fica aqui no formato específico, e aí eu consigo ter uma linha temporal de o que aconteceu com esses logs, porque eu tenho o tempo que eles foram gerados. A mesma coisa, o warning aqui e o aviso aqui. Essa é a formatação. E você consegue adicionar mais coisa ainda, tipo formatar a data deles para deixar mais bonitinho, do jeito que você quiser. Aqui o dia, o mês e o ano, e a hora, minuto e segundo no formato AM/PM aqui. E aí você consegue formatar isso um pouco melhor. Além disso, a gente consegue armazenar, e é necessário, esse é algo extremamente necessário dos logs, a gente armazena eles em algum lugar. Aqui, a gente, relembrando só um ponto, logs são registros de eventos em algum lugar.
esse lugar pode ser vários lugares que podem existir. Aqui, no caso, é a saída do seu terminal, a saída do seu programa. Ele não está exatamente armazenando em lugar nenhum. Ele está, digamos assim, que ele está armazenando num histórico, mas não é o melhor lugar para você armazenar os logs. Eu não tenho configuração nenhuma. Mas eu consigo adicionar, justamente com Basic Config, algumas informações de onde eu quero armazenar. Eu consigo armazenar num arquivo esses logs. Então, eu criei aqui um arquivo... Eu não, né? Ele mesmo, se eu colocar logs.txt, salva todos os logs que eu criei nesse arquivo. E o tipo do arquivo é esse A aqui é append, né, da palavra de inglês append, que é adicionar mais. Então, ele não vai reescrever o arquivo sempre do zero. Ele vai colocar isso daqui e vai adicionando sempre que o sistema for rodando. Que poderia ser W também, que é write, que é reescrever o arquivo do zero, que é muito inteligente aqui nesse caso. Mas aí, quando eu der qualquer um desses logs, ele salva nesse arquivo logs.txt. Dessa forma. Aí já que eu estou falando de armazenamento de logs, eu vou cair um pouquinho na palhinha de... atualmente, para servidores web, para o contexto de aplicações web, a gente atualmente usa bastante as ferramentas cloud de providers de computação em nuvem. Aqui eu coloquei alguns exemplos, que é o GCP da Google ou a AWS da Amazon. E eles mesmos possuem serviços para gerenciar, armazenar e monitorar e acessar também esses logs que a gente for gerar em uma ferramenta deles mesmos. Então, aqui o Google possui a Cloud Logging, com esse símbolo aqui, e o AWS possui o CloudWatch. Eles são serviços que ajudam a gente bastante a entender e acessar, e como eu falei, fazer queries, pesquisar, entender quais os logs que eu quero. Pô, aconteceu um erro ontem, eu vou lá e coloco, eu quero ontem, vamos ver o que aconteceu. Aqui eu vou até mostrar um pouquinho. Pô, ficou grande. Essa daqui é a tela do GCP do Cloud Logging, que eu já usei bastante e tal. E aqui eu vou só dar um detalhe de como funciona essa tela para a gente usar. É uma ferramenta Logs Explorer, porque naquele Cloud Logging tem algumas ferramentas além disso, mas essa aqui é uma das mais usadas, as principais. Essa caixa aqui aí você consegue digitar uma pesquisa, então eu quero na data X, com as informações Y, alguma coisa assim, e aí ele traz os logs que você quer. Aqui você consegue filtrar por projeto, por nível de severidade, por recurso, se eu estou rodando num recurso X, num recurso Y, só quero os logs desse recurso. Aqui é onde vai ser mostrado os logs que você pesquisou. Aqui são 2 deles, por exemplo. Ele já mostra até com uma formataçãozinha. Aqui é a hora, a data. Aqui o símbolo de I, que é um info, que ele chama de notice, no caso. Aqui o recurso que fez, a ação. Ele até coloca bastante informação já direta, mas dá para a gente adicionar mais informação. Aí aqui também isso tem uma parte bem interessante que você consegue criar criar não, né? Só de você fazer uma busca, eu quero todos aqueles que aconteceram do usuário X. Ele consegue criar um histograma para você dizer, pô, existe um log com essa pesquisa que você fez aqui às 10 horas da noite, aqui, 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 aqui. Então isso daqui só tinha essas 2 barrinhas. E aí você consegue ver, pô, realmente tem uma frequência, tem alguma coisa assim. Ele meio que dá um gráficozinho simples para você ver. E, por fim, aí tem uma parte bem interessante também, que você consegue linkar esses logs com algum alerta. Esse alerta você pode jogar para o seu celular, você pode jogar para um aplicativo, para um e-mail, para um Slack, alguma ferramenta de mensagens que a sua empresa tenha, para falar, eu criei com esse filtro aqui, quando der algum erro nesse sistema, algum log de erro nesse sistema, que nunca é para dar, me avise por Slack, avise o diretor da empresa, qualquer coisa assim. E aí tem todas essas ferramentas aí que os servidores cloud já utilizam. Além dos serviços de computação em nuvem, a gente tem algumas ferramentas mais específicas e mais poderosas ainda para o monitoramento e observabilidade das nossas aplicações web, que eu estou falando no contexto aqui. E 3 delas aqui eu coloquei, que seriam o New Relic, o Sentry e o Datadog.
Essas ferramentas, como eu falei, são muito mais poderosas. Elas têm uma parte ali de APM, que é o monitoramento de performance das aplicações, aí APM em inglês. Isso aí consegue te dar todas essas funcionalidades aqui. Você consegue ver, além dos logs, você consegue ver traces. Traces é tipo o caminho da sua requisição que aconteceu. Se você tem alguns sistemas, um batendo no outro, e tiver alguma forma de você traquear eles, contar, esse aqui veio daqui, que vem para cá, que vem para cá. Ele tem essa funcionalidade de você mostrar qual é o caminho da sua requisição. Eu loguei no aplicativo. O que aconteceu com esse usuário aqui? Ele bateu nesse sistema, naquele e voltou para cá. E deu tudo certo. Então, tem um monte de funcionalidade. A parte de infraestrutura, essas ferramentas geralmente são integradas com os providers de computação em nuvem. Então, eles podem gerenciar e ver um monitoramento da sua infraestrutura, se está faltando memória, se está faltando CPU, se não está, se está tudo certo, se alguma coisa deu top-down, alguma coisa assim. Aí, rastreio de erros também, eles têm. Então, tipo, se deu erro de alguma forma, eles têm informações mais profundas e com mais contexto para você ver, realmente, aconteceu nesse arquivo, aconteceu nessa função e não sei o que lá. E também é uma ferramenta muito, muito importante que se linka bastante com logs. Com logs, às vezes, você consegue fazer dashboards. Então, às vezes, dashboards são gráficos mesmo que você pega desse sistema aqui, desse fluxo específico, eu quero ver quantos sucessos estão dando e quantas falhas. E aí você faz uma busca por logs específicos. Eu quero esses logs aqui que deu sucesso, esses aqui que deram falhas. E aí eu faço um gráfico, é muito mais fácil e é muito mais simples de você mostrar para as pessoas e até para você como desenvolvedor ver se seu sistema está saudável ou se não. E aí essa é uma parte bem importante que o GCP, a AWS, faz esses gráficos, mas as ferramentas de monitoramento, elas fazem muito melhor. Eles conseguem fazer, a vida deles é isso. O caso deles é monitoramento e observabilidade. Então, eles conseguem fazer muito melhor. E com tudo isso daqui que eu apresentei sobre logs e comentando da biblioteca do Python padrão de login, que é a Login, eu queria apresentar ainda uma outra biblioteca do Python, que é o Loguru, que eu gosto muito dessa biblioteca. Eu já usei muito ela, já personalizei, já fucei muito na documentação dela. E não que a biblioteca de login seja ruim, nem nada, mas sempre que eu vou iniciar algum projeto, eu tento colocar o próprio Loguru no meu projeto, porque, na minha visão, eu não mostrei aqui, mas porque ia dar tempo, ia ser confuso, e nem eu mesmo sei tanto assim para passar para vocês. Mas o login do Python, as configurações dele ali, o que eu mostrei, foram as partes simples. Mas por baixo dos panos tem todo um arcabouço de mecanismos que você tem que entender de onde vai jogar o quê e o que vai se ligar em quê. E essa parte de configuração da biblioteca padrão do login, ela é um pouco confusa, é um pouco complexa. Você tem que saber e ler a documentação com calma para entender. Principalmente se você tem, fontes diferentes para onde você quer logar as coisas. E o Loguru, ele facilita bastante toda essa parte de configuração. Espera aí, eu vou comentar aqui algumas funcionalidades, algumas diferenças que o Loguru tem em comparação com a ferramenta de login. No Loguru, por exemplo, eu posso fazer relativamente... Tirando que ela não é built-in do Python, você tem que instalar ela, você tem que fazer lá um pip install Loguru. Você meio que trabalha mais ou menos da mesma forma com ela. Se você fazer um from Loguru import logger e o logger info, warning, erro ou critical, ele vai retornar o que deveria da mesma forma que o login do Python. Mas ele já retorna muito mais bonito. Ele retorna com muito mais informação, com muito mais contexto do que o login do Python informava. E com corzinha, bonito, lindo e tal. Já tem eu não precisei fazer configuração nenhuma. Isso daqui é a saída do que aconteceu no slide anterior. Então, aqui tem a hora que rodou, o da dia, a hora. Aqui é a mesma coisa,
os níveis de severidade dos logs que eu fiz, o arquivo que ele rodou, eu rodei num arquivo lá específico, e a função que ele rodou, ela não estava dentro de uma classe, ela não estava dentro de uma função, então ele considerou que é um módulo. A linha do log que rodou, então eu sei que isso aqui era a linha 3, 4, 5 e 6, e a mensagem que eu printei aqui também, tudo com corzinho. Essa é uma parte que eu gosto bastante do Loguru, mas além disso, como que a gente configura ele e se a gente quiser, o que a gente precisa fazer? Como eu falei, eu não mostrei, mas o login do Python você precisa do basic config, só que para algumas partes do basic config você precisa criar outras estruturas do login, e aí lá se vão, além de se você ter o conhecimento de criar essas estruturas, você precisa colocar elas, criar elas em outras funções, em outras classes e tudo mais. O Loguru, por exemplo, você só precisa dessa função aqui, que seria o equivalente ao basic config, que é um logger add. Add é você adicionar mais configurações nesse logger, que é a coisa que vai tornar possível o log existir, digamos assim, esse logger. E aqui é a saída que ele vai dar. Eu poderia colocar um arquivo, eu poderia colocar seja o que quer que seja. Mas aqui eu coloquei, em computação a gente tem dois outputs padrões, que é o std error e o std out. O erro geralmente cai em erro, o out é mais generalizado, mas existem essas duas saídas, vai sair tudo no shell de qualquer jeito. Mas eu coloquei, vai sair aqui, o formato que eu coloquei, eu precisei colocar, foi muito, cadê? Vou até mudar. Não, essa aqui é o formato dele, por exemplo, para formatar a hora, o nível de log e a mensagem. É muito mais simples de escrever. Aqui eu consigo colocar um filtro de logs também. Então, aí eu posso fazer uma função. Aqui eu não coloquei nada, mas eu posso fazer uma função. Todos os logs que sejam de nível tal, você passa. Todos os outros acima, você não. Ou os logs que tiverem a parte na mensagem X, alguma coisa assim, você consegue filtrar ele. E aqui, aquela parte lá do nível de log default. O nível de log default do Loguru se eu não me engano, é o debug. E aí se eu não me engano é o info. E aí do info para baixo ele já loga. Aqui eu coloquei um info mesmo só para ilustração. Mas, voltando um pouco na formatação mesmo, a formatação de mensagem dele é muito mais agradável, muito mais elegante do que a formatação do login, que você precisa tratar com porcentagem, que a porcentagem era uma formatação que o Python usava, se eu não me engano, acho que é antes do 3.6, 3.5, alguma coisa assim. E aqui, a partir do 3 alguma coisa, se eu não me engano, acho que é 3.8, mas eu não lembro, você já consegue formatar as suas strings dessa forma aqui, que você consegue... eu tenho aqui uma variável, fstring, e aí aqui a mensagem, se você está usando Python, aqui eu coloquei um número específico que eu poderia colocar aqui, mas ela poderia ser uma variável, 3.8, prefira essa variável aqui, que é aquilo ali. E aí ele já encaixa aqui, essa é a saída aqui, você está usando 3.8, prefiro fstring. É bem mais simples e legível para nós humanos do que aquele ask time com porcentagem, com ponto e vírgula e sei lá o que, do login. Aí a gente entra, na minha opinião, na melhor funcionalidade do Loguru, que permite ele ajudar muito mais no contexto de aplicações web do que tudo isso aqui que eu passei. Isso daqui já é legal, já é bom, já ajuda, mas isso daqui é o que me faz colocar o Loguru nos projetos atualmente que eu toco para manter eles. E essa funcionalidade é os logs estruturados. Isso aqui é maravilhoso. Vocês não têm ideia do que acontece quanto contexto, quantas informações vocês conseguem. Lembrando que a gente está no contexto de aplicações web, que está rodando lá no servidor, você não consegue entrar nele, então você não consegue dar um print, você não consegue mudar o código facilmente, às vezes você vai precisar de um deploy, às vezes tem janela de deploy, só vai poder fazer semana que vem. Então, isso daqui ajuda bastante se ele está pré-configurado direitinho e certinho.
Aqui eu vou explicar também um pouquinho do que é os logs estruturados. Essa primeira linha aqui é o log normal, como a gente fez. Se eu só colocasse from Loguru, import logger e fazer um logger info ali. Isso tudo de baixo, da segunda linha para cá, é aquela mesma informação, só que ela está com uma saída em formato de JSON. Esse JSON, ele não é mais legível, como vocês podem ver, ele está até pequeno, ele tem um monte de informação inútil, um monte de informação que a gente não necessariamente vai precisar, mas para a máquina é muito melhor de ler. Às vezes você tem informação aqui que você coloca na mensagem, e eu já vi isso acontecendo, você coloca o usuário ali. E aí, para você fazer um gráfico, para você fazer uma pesquisa nesse log, você não consegue só digitar esse usuário. Você tem que fazer um regex, você tem que cortar a string, você tem que... E o regex também já não é bonito de fazer. Tipo, não usem regex, é muito rolê, só se for muito necessário. Então, você tem que sempre tentar facilitar o quanto mais a observabilidade do seu sistema. E você colocando todas as informações numa linha de log na mensagem, isso dificulta. Se você tem um log estruturado, que é nesse padrão JSON, essas informações vão para a AWS, vão para o GCP, e você consegue filtrar eles, pegar eles de forma muito mais fácil. Eu consigo pegar, eu só quero os logs desse arquivo específico aqui, que foi o arquivo que eu usei. Eu só quero os desse caminho aqui. Eu só quero essa função. Todas as funções, a função específica, porque eu quero ver se ela está dando erro ou se ela está dando sucesso. E isso daqui facilita muito a gente adicionar mais contexto nas informações, além de ter a linha também, próprio mesmo. A linha o próprio Loguru dá, mas também é ruim. Aqui é mais para debug mesmo, então a gente consegue saber, tinha um erro, aí tinha um log, aí o log, tá nesse erro aqui. Tem esse erro aqui, aí tá nessa linha. A gente consegue ver em que linha aconteceu o erro. Porque às vezes seu sistema tem muitos arquivos, um monte de pasta e tudo mais. Só que isso tudo ainda é legal, mas tem uma parte ainda mais legal, que é colocar contexto. É isso mesmo? Não. Isso aqui, eu tirei as coisas que não eram tão necessárias. Esse aqui é a mesma coisa, é a mesma informação. Eu só tirei as coisas que eu normalmente não uso. Então, terminou ficando o timestamp. Aqui ele está em um formato diferente, ele não é um formato de máquina. A mensagem, a severidade, o nível de log, que é a mesma coisa. O arquivo, a linha de número e o nome da função. Aí a parte mais legal e mais interessante é que eu consigo adicionar informações personalizadas no meu fluxo. Então, como eu falei, eu consigo colocar do usuário específico. Eu quero o usuário com e-mail X. Eu quero a funcionalidade Y. E isso daqui eu não coloquei o código a mais acima, mas, resumidamente, você faz uma configuração do logger do Loguru, aqui é tudo a mesma coisa, e a formatação, você tem aqui um extra, que ele tem um dicionário extra, que é informações extras que você adiciona no logger, e ele está serializado, que é... Cadê? Eu não coloquei. Mas essa parte serializada aqui, que é você transformar em JSON, transformar em linguagem de máquina, que eu entenda mais fácil. Aí ele está nesse formato. E essa parte aqui, bind, você adiciona essa informação de contexto. Aqui está o log mesmo, info, olá e tal, mas você adiciona um valor topper. E aí você pode adicionar user ID, funcionalidade, qualquer coisa que você queira adicionar aqui. E esse valor aparece aqui. Você consegue filtrar facilmente naquela tela, por exemplo, do GCP, extra.useridx. Você não precisa ficar fazendo regex, você não precisa ficar manipulando sua string de N formas. E isso daqui já me salvou muitas vezes. Aí tem a parte mais legal ainda do Loguru, que ele tem esse contextualize. Um bind, você adiciona só uma informação naquele log. Se eu adicionar outro log abaixo desse aqui, ele não vai ter essa informação. Só esse daqui que eu criei, ele vai ter. Mas eu posso fazer com que todos tenham. Eu quero todos os logs abaixo disso daqui que tenha o user ID. Porque eu quero saber o fluxo que esse usuário tocou. E aí eu consigo colocar aqui o usuário Renan. Ele usa esse contextualizador do Python aqui, o if logger contextualize.
E todos os loggers dentro disso daqui vai ter essa informação no extra. Ele vai chamar uma função aqui e aí aqui tem um logger. Esse logger aqui, ele vai ter essa informação. Eu não precisei adicionar bind nem nada. E o melhor, porque essa função aqui, se ela estiver sendo chamada de outro arquivo, de outra coisa, e ela tiver um logger do Loguru também, vai ter informação. Ela continuou o contexto e é lá longe, ele não está nem tipo, no mesmo arquivo. E está a informação lá. Isso daqui te ajuda muito a saber o fluxo do que está acontecendo. Por fim, como eu coloquei nos meus avisos, nas minhas motivações, testem, fuçem, usem o Loguru, usem o login de Python, brinquem com eles, entenda como funciona, o que acontece se você mexer em uma coisa ou outra. E aí, por fim de tudo isso, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro de tudo, a equipe da Python Sudeste, que está fazendo esse evento muito legal. E desde 2019, se eu não me engano, não existia a Python Sudeste. E ela está acontecendo, está existindo. Está todo mundo aqui curtindo, espero eu. Eu pude ter a oportunidade de fazer minha primeira palestra. E o segundo agradecimento é ao Eduardo Mendes, que está aqui na sala até no caso, porque ele fez uma live de Python que inspirou muito a minha palestra. Vejam essa live de Python, que ela está extremamente mais detalhada, com mais contexto, com mais explicações do que o que eu estou falando aqui. E é muito boa. Vejam essa live de Python. E, por fim, é isto. Aqui são meus contatos. Acabou. Foi. Muito obrigada, Renan. Sua palestra foi ótima. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Opa, várias. Só tem 5 minutos, então assim, sejam... Eu calculei certo, então, hein? Vai lá. Então, um jogo bem rápido, na verdade. Por causa de LGPD, eu posso usar o log como histórico do cliente, mostrar para o cliente? Por LGPD, eu posso usar o log como a ouvidoria do processo do cliente? Pode, e é muito usado. Nas auditorias, usam até justamente para ver se no log não tem informação sensível. Era uma parte que eu ia colocar, mas eu falei, puta, com certeza não vai dar tempo. Mas umas boas práticas não coloque informações sensíveis no log. Não coloque, sei lá, cartão de crédito, não coloque... Putz, tem um CPF, sei lá, acho que CPF, informações sensíveis, porque são usadas em auditoria justamente para isso. Eles vão pegar uma parte de log e falar, então, aqui tem uma informação sensível. E é válido justamente para isso que você falou, assim. Então, em resumo, loga tudo e não deixa informação sensível. É isso. Boa. Renan, uma dúvida simples, assim. Eu mexi muito com a biblioteca padrão e se eu tivesse descoberto isso anos atrás, tinha salvado minha vida em vários pontos. Aí, uma necessidade que eu tenho lá que eu faço é assim, ó. Eu preciso, por exemplo, mandar o log para um arquivo, para o stdout e, sei lá, para um analisador de log. E aí lá você faz esses mecanismos, tudo nos biridinhos lá do é difícil pra caramba. Ele tem também nativo isso mais fácil do que a biblioteca padrão ou não? A gente tem que ir lá naquele pântano do log? Você tem que criar uma outra parte, mas tem. Fácil também. Se eu não me engano, deve dar. Eu nunca testei, mas na live do Dudu tem. Ele fala, ele comenta. Mas, se eu não me engano, deve dar para colocar tipo, uma função que retorna duas coisas naquele primeiro campo ali. Aquele primeiro campo que eu mostrei é um handler, o nome dele. Deve dar para colocar tipo 2 lá direto. Uma função que retorne 2, eu tenho certeza que dá. Mas tipo, lá direto eu não sei, talvez deva dar. Beleza. Valeu. Eu vou fazer uma pergunta que ele ia fazer, eu acho que ele esqueceu. Tem muita dependência esse pacote ou não? Ele é só ele mesmo? Para instalar no projeto? É uma boa pergunta. Tá bom. É só ele, tipo, você só precisa dar pip install Loguru, mas no tutorial do Harano ontem eu fiquei curioso agora de fazer o deptree de o que tem de dependência nele, mas talvez o dinossauro saiba. Olha, top.
Só para contexto aqui do pessoal da gravação, o Dinossauro respondeu essa pergunta de se ele tem dependências, que ele tem mais uma dependência, que é uma lib para fazer cor no shell. Tirando isso, é só isso. Mais dúvidas? Acabou a dúvida? Mais algum ponto, pessoal? Não? Bem, então, muito obrigada, Renan. Sua palestra foi maravilhosa. Esses são os seus brindes de palestrante. Tira uma fotinha aí com o seu brinde. Muito obrigado. Agora a gente vai ter 5 minutinhos.